Olá a todos, o meu nome é o Nunes, do projeto Oeste Raven, e hoje trago-vos aqui o tema da mochila de emergência. Trago-vos aqui a minha mochila de emergência e vou-vos mostrar daqui a pouco o que é que ela contém, mas antes disso quero que vocês entendam que a mochila de emergência obviamente tem os seus itens básicos, mas depois nós podemos adaptar à nossa realidade, não é? Porque, por exemplo, a mochila de emergência para um indivíduo sozinho, solteiro, por exemplo, é completamente diferente das necessidades de uma mochila de emergência para uma família, não é? Seja de 3, seja de 4 ou de 5 elementos, não é? Por isso, temos de ter sempre isso em atenção. Aquilo que é recomendável é, pelo menos a família, os elementos da família, terem uma ou duas ou três mochilas de emergência adaptada à sua realidade. Imagina, uma mochila de emergência para os adultos e uma mochila mais pequena para os filhos terem, ok? Hoje em dia fala-se muito de mochilas de emergências, fala-se muito sobre a necessidade de ter em sua casa uma mochila de emergência. Isto porque estamos a viver tempos em que muitas das vezes por situações naturais, como as cheias, as tempestades, os ventos assolam o território. Nos últimos tempos, Portugal continental passou por vários tipos dessas situações, que em algumas localidades viram-se sem luz durante algum tempo, várias semanas, muitas delas ainda estão sem luz. À data que eu estou a gravar este vídeo, e por isso é que há a necessidade de também reforçar a necessidade da população de ter o seu kit de emergência, ter a sua mochila preparada num local de fácil acesso para que, quando haja essa necessidade, terem a capacidade de pegar nela e, procurar um local seguro, ou então, se têm a possibilidade de ficar em casa, pelo menos têm aqui alguns recursos que podem usar até que essa ajuda chegue. Posto isto, vou passar a mostrar alguns dos itens que eu tenho aqui na minha mochila. Volto a referir que esta mochila foi criada para mim, portanto, está adaptada àquilo que eu acho que são as minhas principais necessidades e ao conhecimento que eu tenho para saber usar o equipamento. Porque, meus caros, não adianta nada nós enchermos a mochila de itens que nós vemos que os outros a usarem e a porem. É importante nós sabermos aquilo que colocamos na nossa mochila e sabemos aquilo que estamos a usar, se houver essa necessidade. Porque eu posso ter o melhor equipamento do mundo, ter o equipamento todo XPTO, mas se eu não souber usar, não vale nada, ok? Por isso, todo o equipamento que está aqui já foi testado por mim, já foi aplicado em determinado tipo de situações, por isso eu sei aquilo que eu posso usar aqui e em que circunstâncias eu posso usar, ok? Ter isso muito em atenção. Posto isto, vamos mostrar então aqui o que é que eu tenho aqui dentro. Neste caso, nesta mochila de emergência, o que é que nós temos aqui? Primeiro de tudo, aquilo que eu queria referir, acho que é importante terem aqui uma carta militar da vossa zona onde vocês estão a residir, até porque vocês perceberem onde é que estão, para o sítio onde querem ir, digamos, para vos orientar a nível do espaço e do terreno, face à situação que estão a viver e a passar em determinado tipo de situação, ok? Este tipo de carta militar pode ser adquirida por qualquer cidadão no site do Instituto Geográfico do Exército. O preço é 7 euros, 7 euros e meio, salvo erro. Isto é uma carta topográfica com a escala 1 para 25 mil, ok? Dá-vos a informação necessária para quem se quer orientar no terreno e perceber quais são as principais vias que existem na sua área de residência, ok? Portanto, temos a carta topográfica. Outro item que eu acho que é importante nós termos e não descurarmos é tirar uma cópia do vosso cartão de cidadão, ok? Para terem, digamos aqui, outra opção, porque podem ter perdido a carteira, podem ter perdido os documentos e terem aqui alguns documentos de identificação vossa ou do agregado familiar, ok? Mais, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho um pequeno impermeável, um casaco impermeável que me vai proteger face a algumas
intempéries, por exemplo, o vento, a chuva, ok? Ter aqui alguma coisa que também me ajude no meu conforto. Outro item que eu acho que é importante é termos aqui um cantil e um púlcaro. Neste caso é tudo em inox. E inox porquê? Porque o inox pode ir ao lume, pode ir à fogueira, não é? E pode-nos facilitar para recolher água e purificar a água, fervendo-a, mas também nos pode ajudar também a cozinhar, a fazer um chá ou fazer um café, não é? E às vezes uma bebida quente, sabe sempre bem, é reconfortante. E nas situações de sobrevivência ou as necessidades que às vezes possam surgir, o conforto, haver alguma coisa que nos aqueça a alma, às vezes é importante para conseguirmos continuar o nosso caminho, ok? Outra dica dos cantis em inox, lá está. Dá para, obviamente, transportar água, mas também é importante para, por exemplo, improvisar e cozinhar ou ferver água, não é? Temos aqui estes recursos. Mais. Tenho aqui uma ração de combate. Neste caso, ela é bastante completa. Tem vários tipos de enlatado. Tem algum doce tipo marmelada que também é possível nós consumirmos e é bastante completo. Em relação a este tipo de alimentos, tem uma grande durabilidade e também em termos de variedade, encontramos vários tipos de variedade no mercado. Hoje em dia é fácil acesso a adquirir as rações de combate que existem, mas também é possível nós criarmos o nosso próprio ração de combate com alguns itens que nós gostamos, por exemplo, o atum, ou umas salsichas, por exemplo, ou uns noodles. Também podemos improvisar a nossa própria ração de combate, ok? Mais. Temos um kit de primeiros socorros, também, com o essencial, as ligaduras, umas compressas, uns pensos, uma tesoura, o soro fisiológico, pequenas unidades de betadine, ok? Podem ter aqui, por exemplo, se fizerem medicação, também ter aqui a medicação que vocês fazem diariamente, por exemplo, ok? Ter uma muda de roupa, ok? Podem pôr num zip, nos sacos zip e terem aqui roupa interior, uma t-shirt e umas calças, por exemplo. Mais. Ok. Desta parte está, vamos aqui à outra parte. Na outra parte, o que é que eu tenho? Tenho uns óculos de proteção, porque às vezes o pó, às vezes alguns elementos que possam existir na atmosfera, por exemplo, e isto vai nos proteger a nossa visão, por exemplo, se houver essa necessidade. Imagina que há um terremoto, há aquele pó todo, há aquela sujidade toda, é uma forma também de nos protegermos, ok? Ter o nosso kit de higiene, ok? Porque é fundamental mantermos também a nossa higiene em dia, apesar de não haver muitas condições, mas pelo menos o essencial estar minimamente assegurado, ok? Outra coisa que eu tenho na minha mochila é um tarp. O tarp, ou uma lona, como é muitas vezes também chamado, vai-me possibilitar, é uma coisa bastante versátil, e vai-me possibilitar criar aqui vários tipos de abrigos para mim ou para a minha família, e posso improvisar, lá está, com este tarp, vários tipos de tenda, digamos assim, ou de abrigo. Também numa situação que haja necessidade, também pode servir para criar daqui uma mochila, por exemplo. Ok? Mas isso fica para um próximo vídeo. Mais. O que é que eu tenho aqui mais? Nesta bolsa aqui à frente tem uma power bank que vai-me dar a possibilidade de carregar o telemóvel, por exemplo. Tem uma lanterna,
Neste caso, eu não coloquei aqui as pilhas para não se gastarem, elas não se descarregarem. Aquilo que eu aconselho é colocarem as pilhas e terem pilhas extra na vossa mochila digamos, protegidas com a película aderente, digamos assim, para elas não descarregarem e também não se estragarem, ok? Portanto, pilhas, lanterna. Nesta lanterna até pus um pouco de fita isolante, daquela que se usa na eletricidade, pode-me servir para alguma coisa, para prender ou, digamos, para reparar. Tenho um pequeno isqueiro com duct tape, que também quem conhece sabe que a duct tape é bastante versátil, tanto dá para criar aqui uma pequena sandália, como a reparar algum equipamento que se rasgou, alguma casaco, por exemplo, ou bota que a sola se soltou. Portanto, duct tape é bastante versátil, dá para variedíssimas coisas, só não dá para comer. Mas é um item bastante versátil, que vocês podem ter aqui no vosso isqueiro. Ok? Temos aqui o fonte de calor, mais tem um pequeno talher, digamos assim, para me ajudar a comer a refeição, por exemplo. Mais, como vê, tenho aqui mais pilhas. Tenho uma pequena elemento de corte, mas aqui neste equipamento que eu tenho aqui, tenho um apito, não é? Para sinalizar, para se eu tiver a necessidade de transmitir, se eu estiver numa situação que não consiga pedir ajuda, pelo menos ao sinalizar, ok? Alguém me pode ouvir e vir ao meu socorro. Tenho aqui uma pederneira, ok? Também mais um elemento para fazer fogo, se houver a necessidade. Tenho aqui um bocado de corda, também aqui nesta pequena faca, ok? Que me pode também ajudar para processar a carne ou os alimentos, ou processar material, digamos assim. Isto das facas, uma coisa que eu queria dizer é que é importante vocês terem pelo menos 2 tipos de facas, uma canivete e uma faca. Isto porquê? Ou uma faca mais pequena. Porque a faca que eu vou utilizar para processar alimentos não convém ser a mesma faca que eu vou processar materiais. Claro, se não houver outra coisa, tem que ser essa coisa. Isto porquê? Porque se eu tiver, por exemplo, digamos, a processar madeiras ou a cortar algum tipo de ramos, não sei se aquela seiva pode ser tóxica e depois, se eu for usar para cortar algum alimento, estou, digamos, a contaminar esse alimento que pode ser prejudicial para a minha saúde, ok? Ter isso sempre em atenção e também ter sempre em atenção a manutenção do vosso equipamento. Limpar bem, para depois não haver, para ele se manter também minimamente funcional. E, por último, nesta última bolsa, o que é que eu tenho? Tenho mais corda, que me vai possibilitar montar o abrigo, digamos, prender alguma coisa que haja necessidade, por exemplo, e como eu estive em zona onde já passou a tempestade Christine, às vezes para reparar, para uma lona, tapar um telhado, para evitar que volte a chover lá dentro. Portanto, uma corda ou vários metros de corda são também sempre muito importantes para termos na nossa mochila. Mais uma vez, tenho mais uma faca, não é? Na minha mochila. Esta é mesmo para processar material, madeira, por exemplo. Tenho um pequeno serrote, que me pode ser útil para construir algum abrigo que necessite, ou para cortar alguma árvore ou algum ramo que esteja no meio da estrada, digamos assim, que me impossibilita a minha passagem, por exemplo. Tenho luvas de trabalho, para, se houver necessidade, para também proteger as minhas mãos, evitar que me aleje, digamos assim. E mais, o que é que eu tenho aqui mais? Nesta pequena bolsa que eu tenho aqui, tenho um mini kit de sobrevivência, digamos assim. Tenho aqui volto a ter um apito para sinalizar, se houver essa necessidade, a minha posição. Aqui tenho um BV,
tipo um saco, basicamente é um saco de emergência, no qual eu posso improvisar aqui um pequeno saco de cama. Basta colocar, por exemplo, feno, folhas secas, por exemplo, para criar aqui uma barreira térmica aqui dentro e, digamos, dar aqui algum conforto para passar a noite. Tenho, mais uma vez, o fogo, para fazer fogueira, fazer alguma coisa para me aquecer ou cozinhar. E tenho aqui, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho um rolinho de sacos de plástico, que me pode ajudar também a transportar alimentos, a transportar água. Portanto, é mais um recurso que eu tenho aqui. Ok? Pronto. Basicamente, é esta a minha mochila de emergência que eu criei para mim e que cada um de vocês, obviamente, deve, digamos, criar a sua própria. Eu acho que os principais itens é, obviamente, ter um cantil, ter os seus documentos impressos, ter uma lanterna, ter aqui comida, kit de primeiros socorros, 2, 3 metros de corda dá, um isqueiro e ter uma muda de roupa, por exemplo, extra lá. Isto é o base dos básicos. Depois nós podemos aqui ir melhorando e pondo aqui mais uns itens, mais outros, mas é importante que vocês tenham esta mentalidade que hoje em dia nós temos de ter sempre aqui um recurso extra se houver a necessidade de termos de sair da nossa casa ou mesmo mantermos na nossa casa, se não houver luz, temos aqui uma power bank. Se não tivermos aqui, não tivermos, por exemplo, alimentos em casa, sabemos que na nossa mochila temos alguma coisa que podemos usar. Ter esta capacidade de nos adaptarmos à realidade que às vezes muda com muita frequência. Espero que tenham gostado. Esta é apenas uma sugestão, é a minha sugestão. Há várias sugestões de kits de emergência, alguns até incluem pequenos rádios, podem ser incluídos, obviamente, por exemplo, até mesmo uns walkie-talkies para comunicarem quando as comunicações normais dos telemóveis não estão a funcionar. Por isso, nós podemos sempre adaptar à nossa necessidade, àquilo que nós vimos que é importante. Mas mais importante de tudo é vocês saberem aquilo que estão a colocar na vossa mochila e saberem que, de facto, aquilo funciona e vocês têm confiança naquilo que sabem. Não comprem, se calhar, mochilas pré-feitas, porque às vezes é um erro, porque às vezes aquilo que está lá não é bom. E numa situação que haja necessidade de vocês utilizarem, é importante vocês também terem atenção que aquilo que estão a usar é minimamente bom, já foi testado, vocês próprios já testaram e que vos também transmite alguma segurança. Okay? Partilhem o vídeo, deixem os vossos comentários e até uma próxima vez. Um grande abraço.